Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, seu versículo 1. Desde já queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a sua santa palavra. Obrigado ao pastor Daniel pelo convite que nos fez. E eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração, amém? Amém, igreja? Amém. Deus tem colocado essa palavra no meu coração e eu havia pensado e o Senhor falou ao meu coração para quando eu estivesse pregando numa terça, trazer essa palavra, e eu espero que eu consiga entregar tudo o que o Senhor nos mandar aqui essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim na minha tradução: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos estavam unânimes em um lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Quando olhamos para a palavra que é lida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, todos conseguimos pensar em uma só coisa: precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Há quem diga que não existe o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Porém, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que em certa ocasião haviam pessoas, que é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que haviam recebido o batismo para a remissão de pecados, porém ainda não haviam sido batizadas com o Espírito Santo, e foi necessário a imposição de mão pelos apóstolos para que elas recebessem aquele poder. Então nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Sabemos muito bem que assim que aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. Então, nós temos o Espírito Santo habitando em nós como se fosse um selo. Esse selo é: quando Jesus voltar, você sobe, porque o Espírito Santo habita em você. A Bíblia nos diz que aquele que não tem o Espírito, esse não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus. Então, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos depositórios do Espírito Santo. É como se fosse uma panela, e essa panela está cheia de algo bom, e esse algo bom é o Espírito Santo. É como se as irmãs aqui que conhecem muito bem de cozinha fosse fazer aquele macarrão. Você pega a água, você coloca na panela, e a partir daquele momento aquela água está naquele recipiente, está enchendo aquele recipiente. Porém, é necessário você esquentar a água, você ligar o fogo, e ali começa a ferver. É basicamente o jeito que o Espírito Santo age dentro da gente. A gente se converte, ele habita na gente. Porém, quando a gente é revestido de poder, esse poder começa a ferver dentro da gente, e a gente começa a anunciar ousadamente a palavra de Deus. Nós já iremos chegar nesse ponto. O Espírito Santo, ele enche alguém para anunciar a palavra ousadamente. Tanto que, se a gente olhar para a palavra de Deus, Jesus só fala para os discípulos ir pregar após o revestimento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te motivar, que vai te encher,
que vai colocar as palavras na sua boca. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém não se mova, não se mexa enquanto você não estiver cheio do Espírito. É necessário um revestimento, porque vivemos dias maus, Mateus. Então é necessário a igreja estar revestida. Mas para que esse revestimento do Espírito? Paulo ele fala na carta aos Efésios capítulo 6, que nós temos que estar revestidos para apagar os dados inflamáveis do maligno. Então o inimigo nos ataca e nós rebatemos cheios do Espírito. Sem as armaduras espirituais não temos como combater contra o inimigo, porque o inimigo não se assusta com a altura da sua voz, o inimigo não se assusta com o tempo que você tem de igreja, o inimigo não se assusta com o seu cargo eclesiástico, mas existe um nome que está acima de todo nome, que quando é invocado, o mal tem que fugir da sua casa. Por quê? Porque merecemos? Não, mas porque Jesus pagou o preço para que em um nome dele, ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Então no nome de Jesus, a igreja cheia consegue combater contra as astutas ciladas de Satanás. A gente olhando para o livro de Atos dos Apóstolos em seu capítulo 1, nós vemos que o autor começa a dedicar esse livro a Teófilo. E o autor vai dizer: querido Teófilo, eu vou estar aqui continuando a te descrever aquilo que eu já falei no primeiro livro. Então ele diz: no primeiro livro eu te relatei sobre quem foi Jesus, aonde ele nasceu, como foi seu ministério, até a sua assunção aos céus. Porém, agora neste novo livro, eu vou estar relatando para você o que aconteceu de Jesus após a sua assunção aos céus e a descida do Espírito Santo. Então, nós compreendemos que, como o livro de Atos dos Apóstolos inicia falando que era uma carta ou um livro a Teófilo, assim como no livro de Lucas, ele diz também que aquele livro era dedicado a Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era um homem influente, era um homem que estava em um alto cargo do governo. E nós acreditamos, porque assim como o Evangelho de Lucas começa nos dizendo que aquele livro era direcionado a Teófilo, que Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo doutor Lucas, que embora não tenha andado com Jesus, ele foi buscar informações para escrever o Evangelho de Lucas. Então, pensa comigo, Lucas, ele tinha um talento, esse talento era escrever. Mas, quem sabe você chegou aqui e você ainda não viu nenhum talento em você. Quem sabe você não é muito eloquente, quem sabe você não canta bem, mas só de você saber ler e escrever, você já pode abençoar vidas, porque há muitas pessoas que não sabem fazer isso. Lucas, ele sabia ler, escrever e ir atrás. Ele usou as ferramentas que tinha na mão dele. E a pergunta de Deus para a igreja é: você tem usado o que eu coloquei na sua mão? Se é a caneta, usa. Se é o cajado, usa. Se é o bálsamo, passa. Se é azeite, cura. Mas usa aquilo que eu coloquei nas suas mãos. O interessante é que a gente que convive na igreja acha que só é útil aquele que sobe ao altar, que só é útil aquele que canta bonito, que só é útil aquele que tem um bacharelado em teologia. Mas não, Deus, ele coloca uma ferramenta segundo a sua capacidade para a edificação do corpo de Cristo. Nem todo mundo vai ser um grande pregador de púlpito, mas vai ser um ótimo pregador no trabalho. Nem todo mundo vai ser um pastor de bastante ovelhas, mas vai ser um ótimo pastor na sua casa. Então entenda, há diferentes ministérios, há diferentes dons, mas é o Espírito Santo
que entrega no meio da igreja a todos eles. Há diferentes ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. E se eu pudesse dizer uma palavra direcionada pelo Espírito não despreza o dom que há em ti. Quem sabe aquilo que você faz de melhor é fazer a limpeza da igreja, é visitar um órfão, é visitar uma viúva. Quem sabe o que você faz de melhor é cozinhar. Já pensou, pastor Daniel? Aquela irmã que fala: pastor, vem aqui, eu quero te abençoar. Eu fiz uma macarronada do céu. Faz tempo que não recebe esse convite? Vai receber em nome de Jesus. As irmãs já, eita glória. Tem irmã que é abençoada, nas suas mãos parece que tem a unção do tempero. Essa unção é forte, né, pastor? E ela, através da cantina, consegue arrecadar fundos para missionários. Então isso é a obra que Deus colocou na mão dela. Deus, quando por intermédio do seu Filho Jesus vai dizer sobre as parábolas dos talentos, Ele vai dizer algo muito importante, que a um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1, porém Ele deu a cada um conforme a sua capacidade de multiplicar. O importante não é quantos dons você tem, o importante é se você está multiplicando aquilo que Deus colocou na sua mão, pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda isso, use as ferramentas que Deus te deu. A gente, pastor, só consegue despertar as ferramentas que estão na nossa mão, sendo cheio do Espírito. É por isso que é necessário um revestimento, porque se eu não estou cheio, eu desanimo fácil. Se eu não estou cheio, eu não consigo pregar. Se eu não estou cheio, o inimigo joga pensamentos contrários na minha mente. Eu falo: não vou pregar mais, não vou cozinhar mais, não vou limpar mais, não vou visitar mais. Mas quando eu sou cheio do Espírito, eu me esvazio de mim. A minha vontade eu não vou ir, mas a vontade do Espírito vai. E você sabe o que faz? Quando está cheio, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E Deus quer que a igreja viva direcionada pelo Espírito Santo. Nós só conseguimos ser direcionados pelo Espírito se formos cheios. Então, igreja, se encha enquanto é tempo. A gente olha que Lucas, ele começa a relatar com a caneta e o papel na mão, buscando informações de testemunhas oculares que tinham andado com Jesus, que tinham visto a Jesus. E ele relata com a profundidade de detalhes tudo que Jesus fez e operou. E a Bíblia nos diz que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Você pode dar uma glória por isso? Jesus ressuscita ao terceiro dia. Jesus, ele aparece para várias testemunhas. Então ele dá provas inerrantes, infalíveis, que ele havia ressuscitado. Tanto que a gente olha para a palavra de Deus, e havia até um homem chamado Tomé, que não acreditava que Jesus realmente estava ressurreto. E Jesus diz: Tomé, toca aqui, olha as feridas nas minhas mãos. Eu sou Jesus, eu estou vivo. Tomé toca, tira suas dúvidas. Porém Jesus diz uma palavra muito profética: você quis tocar, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quem já viu Jesus aqui? Ninguém. Quer ver? Ei, pastor, tem gente que quer ver Jesus, mas não quer morrer, não quer partir. Então, igreja, bem-aventurado é você que não viu, que não olhou, que não tem nenhuma foto, que não tem nenhuma imagem, mas você crê. Por quê? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz acreditar que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus à destra do Pai, e que voltará para buscar a sua igreja.
A igreja não precisa de imagem para venerar. A igreja não precisa de alguém para ver. A igreja não precisa de nada para tocar. A igreja não precisa trazer o cajado ungido de Moisés. A igreja não precisa trazer o maná consagrado. A igreja não precisa trazer coisas palpáveis, porque Jesus é Espírito, e o que importa é que a igreja o adore em espírito e em verdade. A igreja não precisa da unção que eu tocar em algo e te entregar. A igreja precisa tocar pessoalmente pela fé, por através da palavra em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que procuram uma imagem, que procuram uma pessoa para venerar, alguém para vir orar por ela, porque senão ela não acredita. Mas Jesus quer nos subir de nível. Um nível que antes era eu preciso de alguém, agora vai ser eu já tenho esse alguém, que é Jesus Cristo, e através dele eu sei que eu irei alcançar o milagre de Deus. Porque a palavra nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único intermediador entre você e Deus. E esse intermediador é tão forte, é tão lindo, é tão maravilhoso, que sabe o que ele faz? Quando você não tem força para clamar, quando você não sabe o que orar, a Bíblia nos diz que ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, traduzindo aquilo que está no seu coração. Sabe quando você passa por um dia atordoado? Sabe quando a sua cabeça está cheia de coisas? Sabe quando você se ajoelha para orar? Você não tem aquela eloquência, você não tem aquela oratória bonita, mas você não precisa falar nada, porque o próprio Jesus intercede ao Pai e fala: Pai, ele não tem palavras, mas ele está precisando de uma bênção. Pai, ele não tem palavras, mas ela precisa de uma cura na alma. E a palavra é: Deus, ele sabe o que passa no seu coração. Antes de você abrir a boca, ele já sabe aquilo que vai sair de lá. Então a palavra é: entrega teu caminho a ele, confia nele e deixa que o impossível ele vai fazer. É a palavra de Deus. E Jesus aparece a várias testemunhas, a vários discípulos. E Jesus estando com eles no monte, Jesus vai dar uma ordenança. E no capítulo 4 nós vemos que a Bíblia nos fala: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então eles tinham uma promessa, mas Jesus disse: espera. Quão bom é receber promessa. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão. Tem promessa, Gabriel? Mas por que Jesus ia dizer espera? Porque pensa em um povo agoniado, é crente. Eu falo por mim mesmo. Deus fala promessa e a gente já quer para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Mas Deus fala espera. Se Jesus só falasse a promessa e não falasse para o povo esperar, alguém ia querer se precipitar, alguém ia querer tomar atitudes precipitadas. Mas a palavra para alguém foi espera. Sabe por quê, pastor? Às vezes Deus promete algo e a gente fica inquieto, a gente quer agir pela força do braço. Mas quando é Deus que promete, a gente não precisa agir pela força do nosso braço, é Deus que dá. É Deus que entrega na nossa mão. E a palavra foi: espere em Jerusalém. Mas essa espera não é uma espera ociosa, não é uma espera sem fazer nada, é uma espera, traduzindo para nós, é confia. Não é uma espera, fica parado sem fazer nada, é apenas uma palavra, confia. E Jesus disse: esperem em Jerusalém. Tá bom, receberam a palavra, e o que eles fizeram? Eles continuavam perseverando unanimamente em oração
e súplica. Então a palavra foi: espera. Mas esse espera não é fica parado. Esse espera não é fica ocioso. Esse espera é confia, mas faz a sua parte. Confia, mas esteja em oração. A promessa foi espiritual. Então a promessa espiritual, eu espero fazendo coisas espirituais. Eita, pastor, isso aqui desceu agora do céu. Quando a gente recebe uma promessa espiritual, a gente espera fazendo coisas espirituais. Quando a gente recebe uma promessa terrena, a gente espera fazendo coisas terrenas. É forte isso aqui, pastor. Quando Deus promete: eu vou te encher do Espírito, o que eu tenho que fazer? Orar, ler, meditar, jejuar. Aí quando Deus fala: vou abrir a porta, vou te levar, o que a gente tem que fazer? Estudar, trabalhar, ir atrás. Vou te levar para outra nação, como o pastor Rogério diz. Já preparou a mala? Já tirou o passaporte? Já fez o curso de inglês? Então a palavra é: para coisas espirituais, espera fazendo algo espiritual. Para coisas terrenas, espera fazendo algo terreno. Porque a palavra nos diz: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu vou falar algo que é muito profundo, e eu vivo isso. Porque se a gente não está bem espiritualmente, a gente não consegue viver uma vida boa financeira, viver uma vida boa terrena. A gente não consegue, porque se a gente está mal espiritualmente, nada faz sentido. Se a gente está mal espiritualmente, a gente não fica em paz. Se a gente não tá bem espiritualmente, a gente fica inquieto. Mas a partir do momento que a gente tem a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental alinhada, a gente ganha forças para trabalhar no dia a dia. Então quem sabe alguém entrou aqui cheio de fardos, cheio de pesos, parece que não vai suportar. É Deus dizendo: busca aquilo que é espiritual, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para mim explicar isso aqui melhor, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vive em paz. E eu sinto a presença do Espírito, eu sinto a glória do Espírito. Sabe por quê, pastor? Porque tem muita gente que fala a paz do Senhor, mas não está em paz. E só dá paz quem tem paz. A paz do Senhor não é só no culto. A paz do Senhor não é só na oração. A paz do Senhor é na minha casa. A paz do Senhor é o viver em equilíbrio. Deus tem equilíbrio para a vida de alguém aqui. A paz que excede todo entendimento. Tem muita gente que fala paz, mas não tem paz. E Deus está dizendo para alguém: comece a ter paz dentro do seu lar, porque eu quero habitar lá. É uma paz que excede todo entendimento. E quando a paz não tem dúvida, quando a paz não tem angústia, quando a paz não tem desespero, quando a paz eu não estou preocupado com o dia de amanhã, quando tem paz eu não estou preocupado com o que eu vou vestir, quando tem paz eu não estou preocupado com o que eu vou comer, quando tem paz eu não estou preocupado de como eu vou comprar um carro, quando tem paz eu não estou preocupado de como eu vou terminar a casa, de como eu vou fazer minha faculdade, de como eu vou casar, de como eu vou noivar, de como as coisas vão acontecer. Quando eu tenho paz, eu vivo hoje confiando de que o meu amanhã está nas mãos de quem já conhece o futuro. Deus convida a igreja para viver em paz, uma paz que excede todo entendimento. Não tem como entender. Já pensou, Rogério? Tudo ao contrário dentro de casa. Ninguém conhece, mas Deus conhece. Está tudo ao contrário, mas eu estou em paz. Sabe por quê? Porque se eu perturbar a minha mente, eu não consigo viver espiritualmente, eu não consigo se aproximar de Deus. Mas quando eu estou equilibrado, mesmo estando tudo de cabeça para baixo, eu estou tendo fé e confiando que Deus cuida da minha casa. Porque é fácil eu pregar aqui que tenho fé. É fácil eu pregar aqui e falar: eu tenho fé para alguém ser curado. É fácil eu pregar aqui e falar: irmão, vem aqui, vamos orar que eu tenho fé que você vai ser curado. Mas a mesma fé que eu tenho que usar para a cura, eu tenho que usar no meu lar. Eu confio que Deus está no controle de tudo.
E a palavra para alguém é: confia, tenha fé, seja cheio. Porque o Espírito que habita dentro de você te enchendo, você tem equilíbrio mental. Você tendo um equilíbrio mental, você consegue ter um equilíbrio no seu relacionamento, um equilíbrio na sua casa, um equilíbrio nas suas finanças, um equilíbrio na sua vida. E Deus, Ele não quer alguém super espiritual. Deus, Ele não está procurando alguém super religioso. Deus não está procurando alguém que tenha aparência que tenha a aparência de bondade, que tenha a aparência de alguém espiritual. Deus procura pessoas equilibradas. Sabe por quê? Porque se eu espiritualizo demais, eu acho que eu sou melhor que alguém. Se eu espiritualizo demais, eu acho só porque eu estou em alguma posição, alguém chega perto de mim precisando de uma ajuda, eu olho estranho. Isso nunca foi evangelho. Evangelho é amar o próximo como a ti mesmo. Evangelho é: Deus procura pessoas equilibradas para viver o reino. Deixa eu falar algo: Jesus era a pessoa mais equilibrada que já pisou nessa terra, e Ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito, eu não pareço com o pastor, eu não pareço com minha liderança, eu pareço com o próprio Jesus, porque eu sou imagem e semelhança dele. Voltando para o texto, Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Jesus é assunto aos céus. Jesus começa a subir. Imagina aquela multidão no monte olhando Jesus subindo. Jesus começa a subir e eles ficam parados, olhando para aquela cena, olhando para aquela situação. Creio eu que alguns já ficavam um pouco tristes, porque imagina, pastor, você andar 3 anos e meio com Jesus e você vê ele subindo. Você já teve a dor de quando viu ele padecer, da notícia dele padecer. Aí você anda 50 dias com ele, você está animado. Você anda vários dias com ele, você está animado. Aí você vê ele subindo. Imagina alguns discípulos preocupados: e agora? O que vai acontecer? Será que acabou a esperança? E quando Jesus sobe aos céus, a Bíblia nos diz que desce 2 anjos. Quantos anjos? 2 anjos. Esses anjos olham para baixo e falam: varões galileus, por que vocês estão preocupados aí? Esse mesmo Jesus que está subindo, logo ele vai voltar. Só deu glória quem já está aguardando, na expectativa da volta dele. Esse mesmo Jesus que subiu há mais de 2000 anos, fica tranquilo, já já ele volta para buscar a igreja. Já já ele volta para buscar a igreja. Já já ele volta para colocar tudo em equilíbrio. E quando vir o reino de Deus sobre essa terra, não haverá pessoas super espirituais, haverá pessoas equilibradas espiritualmente, porque isso é o reino de Deus. A vontade de Deus é que Ele habite no meio dos homens, mas para Ele habitar no meio dos homens, nós temos que estar equilibrados, cheios do Espírito de Deus. Jesus é a principal fonte de equilíbrio, porque na hora de falar do material, ele falava do material, mas na hora de ver anjos subindo e descendo, ele via anjos subindo e descendo. Essa é a vontade de Deus, a gente ter um equilíbrio. Quando é para falar daqui, a gente fala com equilíbrio, mas quando é para falar de lá, eu sinto a graça de Deus aqui. A gente fala na atmosfera que é lá. Eu sinto a graça de Deus aqui. O Espírito Santo está presente aqui neste culto. Quando a gente é cheio do Espírito, quando a gente fala da terra é natural, é terra. Mas quando a gente é cheio, a gente começa a lembrar das experiências com Ele.
E quem é cheio, fala das coisas do céu, cheio de alegria, cheio de esperança, e com as lembranças na memória, de tantos livramentos que Deus já fez, de tantas portas que Deus já abriu. Sabe por quê? Nós olhamos para a Bíblia, tem o livro do Êxodo, tem o livro do Gênesis, é para nós vermos aquilo que o nosso Deus fez, e com grande mão forte libertou o seu povo do Egito, libertou o seu povo das mãos de Faraó. Tudo que é relatado na Bíblia é para nós lembrarmos da grandeza de Deus e termos a confiança que o mesmo Deus que foi com o povo de Israel também é com a igreja. Os anjos liberam aquela palavra, o povo ele começa a trabalhar. Por quê? Porque após eles receberem uma ordenança, eles não ficaram parados, eles foram fazer alguma coisa. Quando você receber uma palavra de Deus, vai depender mais de você do que de Deus para se cumprir. Porque se fosse por Deus, você acha que tantos casamentos estariam destruídos? Não. Se fosse por Deus, você acha que tantos ministérios estariam enterrados? Não. Se fosse por Deus, você não acha que a obra seria perfeita? Sim, mas às vezes depende de mim tomar uma atitude após receber uma palavra profética. Há pessoas que receberam palavra profética aqui, mas Deus está dizendo: se movimente, porque agora é com você. Aquilo que é impossível, deixa na minha mão que eu vou fazer. E nós vemos que o povo se levanta para orar. O povo está unido em oração. O povo está unido em jejum, porque aquilo que é espiritual eu busco espiritualmente. Aquilo que é terreno eu busco da forma terrena. E após eles receberem aquela palavra, eles estão em Jerusalém. Jesus, ele padece na Páscoa, ressuscita ao terceiro dia. E depois da sua morte e ressurreição até o dia de Atos dos Apóstolos capítulo 2, passam-se 50 dias. Porque o dia de Pentecostes é celebrado 50 dias após a Páscoa. Então na sexta-feira de Páscoa ele padece, ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece para várias testemunhas e com provas infalíveis que ele havia ressuscitado. E a Bíblia nos diz que no dia de Pentecostes, 50 dias após a sua morte e 47 dias após a sua ressurreição, estavam todos em Jerusalém, unidos, esperando a promessa do Pai. Porque para a promessa do Pai acontecer, na maioria das vezes, ela não vai acontecer para abençoar apenas um indivíduo, é para abençoar em massa, para abençoar na união, na unidade. A bênção não vai ser só para você, vai ser para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Porque a Bíblia nos diz que aquele que faz a vontade de Deus, Deus o abençoa até 1000 gerações. Então há uma bênção sobre a tua família. A bênção de Deus, quando descer sobre você, quando a promessa se cumprir, vai ser sobre você e sobre a sua casa. Quem sabe os seus antepassados foram pessoas que desobedeceram a Deus, foram pessoas que magoaram a Deus, foram idólatras, foram feiticeiros, foram pessoas arruaceiras, foram pessoas que deixaram maldições na sua casa. Mas através da bênção que vai vir sobre a tua vida e através de você, as suas gerações serão uma bênção, a sua família será uma bênção. Com os seus olhos você ainda verá o que Deus fará dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus, porque Deus é um Deus que abençoa, e ainda em vida você verá o que Deus fará na sua casa. Porque quando há um justo que clama a Deus, aonde é invocado ao nome do Senhor, a bênção de Deus desce sobre gerações. Eu sinto a graça de Deus aqui, pastor Daniel. Eu sinto o Espírito de Deus aqui nessa palavra. O
Espírito Santo escolheu descer no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. E combinou, né, pastor? Esse nome, Pentecostes, com o dia que Deus derramou a unção. Tanto que quando a glória de Deus desce da igreja, a gente fala, aconteceu aquele Pentecoste, aquele mover. O que significa Pentecostes? Penta significa 50. E Costes ali era a celebração do povo. Então era a Páscoa. Então era 50 dias após a Páscoa. Se reuniram pessoas, judeus de todos os cantos da terra, para estar ali celebrando aquela festa, celebrando aquele momento. Deus, ele preparou um dia especial para que toda a terra fosse alcançada pelo evangelho de Deus. Deus, quando ele quer liberar algo profético sobre alguém, não é apenas para uma região, não é apenas para uma cidade, mas é para toda a terra. A palavra de Deus liberada para a igreja não é para uma cidade, não é apenas para um raio de 1000 quilômetros, não é apenas para um raio de 100.000 quilômetros. A palavra é: vocês vão fazer discípulos sobre toda a terra. A palavra de Deus sobre o ministério é uma palavra profética sobre toda a terra. Imagina a gente chegar numa convenção futura e chegar alguém falando inglês, outro falando italiano, outro falando em mandarim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está preso a Mauá. O Espírito Santo está sobre toda a terra. Toda a terra. Em Isaías 6, os anjos disseram: toda a terra está cheia da sua glória. É sobre toda a terra. Quando Jesus envia os discípulos, a palavra foi: vocês vão ser cheios, mas não é só para fazer discípulo em Jerusalém, é para Samaria, é para até os confins da terra. A palavra de Deus vai mais além do que você possa imaginar. Enquanto você pensa fechado em uma cidade, Deus já está olhando sobre todo o globo terrestre, a obra que Ele quer fazer. Deus, Ele levanta alguém, não para apenas uma área específica, mas para as nações, mas para toda a terra. Para pregar o evangelho não é para apenas quem tem uma raça, para quem tem um idioma, mas é para toda a criatura que respira, que tem inteligência, que é filho de Deus. Então o evangelho que você vai pregar, o evangelho que você anuncia, não está apenas para um grupo de pessoas de classe social baixa. O evangelho, ele é para quem tem pouco dinheiro, mas é para quem tem muito também. O evangelho não é limitado por idade. Eu não vou pregar apenas para jovens, ou apenas para criança, ou apenas para adulto. O evangelho nos diz: bem-aventurados pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Evangelho não é limitado à idade, evangelho não é limitado à classe social, evangelho não é limitado à cidade. Evangelho é para todo o globo terrestre e para toda a criatura. Quem sabe alguém se intimida quando chega lá fora, Mateus, e o chefe tem um carro bonito, fala bem, tem várias faculdades, e você se sente pequeno falando: não vou pregar porque olha a minha posição. Mas o evangelho não quer saber da sua posição social. O evangelho, ele quer só que você libere a palavra de Deus, porque a fé não é sobre quem você é, a fé é pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. O que vai fazer efeito essa noite não é o tom da minha voz, não é eu que estou aqui, mas é a palavra de Deus. E se tiver alguém para levantar as duas mãos aos céus neste momento e acreditar nas palavras que são liberadas aqui essa noite, a palavra de Deus para alguém é: eu vou te encher do Espírito, eu vou te capacitar, eu vou te enviar. Aonde tu pisares a planta do seu pé será abençoado, os seus filhos serão uma bênção, a sua família será uma bênção, as suas gerações serão uma bênção. É porque você é bom? Não, é porque você é cheio do Espírito Santo de Deus.
Será que você pode entender que não é pelos seus méritos, que não é por quem você é, mas é pelo Espírito, diz o Senhor? Porque a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui por uma palavra, estamos aqui pela Bíblia, estamos aqui pelo que a palavra de Deus diz. Então o que a Bíblia diz eu acredito, mesmo que a palavra venha e eu não sinta um arrepio, mesmo que a palavra venha e eu não sinta vontade de pular, mesmo que a palavra venha e eu não acredite, mas se a palavra é de Deus, ela se cumpre. E a igreja está fundamentada na palavra, na doutrina do Senhor. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente o Espírito Santo desce sobre aquele local. De repente, quando Deus quer fazer, como eu já preguei esses dias ali no congresso de jovens, é de repente. A palavra lá para Ribeirão foi: quando Deus faz é de repente. Deus é o Deus do de repente. Ele não precisa da sua autorização. Não é, pastor? Quando Deus faz, é de repente. Quando Deus quer soprar o nome, é de repente. Deus, Ele faz de repente. Quando Deus quer salvar dentro da sua casa, não é na hora que você quer, é de repente. Ele vem no culto como quem não quer nada. De repente Deus toca no coração. De repente é batizado com o Espírito. De repente desce as águas. De repente está pregando o Evangelho. Porque Deus é o Deus do de repente. Estavam todos reunidos num culto como esse, celebrando a Deus. E quem decidiu descer naquele dia foi o Espírito Santo. Não foi a vontade dos apóstolos. Quem decidiu se manifestar no meio do povo não foi a vontade de Pedro, não foi a vontade dos discípulos de Jesus. Foi o próprio Espírito que olhou para aquele povo e falou: é hoje que eu desço no meio deles. Não se preocupe, quando o Espírito quer descer, ele desce. Se é para um, ele desce para um. Se é para 10, ele desce para 10. Mas quem ainda manda na igreja é o Espírito Santo. Nunca desacredite no mover que o Espírito Santo faz. Nunca desacredite quando o Espírito Santo está sobre a igreja, porque Ele toca a hora que Ele quer. E por um mover não está acontecendo, não significa que Ele não está lá, que Ele está direcionando o culto. Não significa, significa que Ele trabalha, mas de formas diferentes para a edificação da igreja. Mas no dia que é de Pentecostes também não tenta impedir, porque se tentar segurar dá ruim. Quando o Espírito Santo vem, ele decide se manifestar no meio da igreja, pastor, ele desce mesmo. Não é, pastor Daniel? Pode ser só uma palavra para pastores numa convenção, mas quando o Espírito Santo desce, tem o que fazer, pastor? Não tem o que fazer. Pode ser só um culto da palavra, culto na terça-feira, pastor Natanael, mas quando o Espírito Santo desce, tem o que fazer? Tem o que fazer? É só dar lugar na casa, é só dar lugar ao Espírito Santo. E eu louvo a Deus, que Deus é o Deus que sempre está enchendo a igreja. Estavam todos reunidos, receberam variedades de línguas. Aquelas pessoas que vieram de vários lugares do mundo, aqueles judeus que estavam ali apenas para um dia comum, conseguiam ouvir a palavra de Deus nas suas próprias línguas. Então houve uma mudança de idioma direcionada pelo Espírito Santo, e eles começavam a falar sobre as grandezas de Deus, sobre aquilo que Deus tinha feito. Quando Deus te encher, não é para você falar sobre você, é para você falar sobre a grandeza dele e sobre o que ele tem feito, e ele fará a boa obra. Então, para a gente finalizar, seja cheio do Espírito, tenha equilíbrio, busque a sabedoria, não tente barrar o Espírito, se movimente em adoração, ande em comunhão, ande em paz com todos, e tenha certeza,
porque o Espírito Santo irá direcionar os seus passos, os seus caminhos, os caminhos da sua casa, os caminhos da sua família. E a sua vida não está na mão do homem, a sua vida está na mão de Deus. Acalma o seu coração, porque Ele é o Deus que cuida da sua casa. A palavra, quando foi liberada sobre os discípulos, não foi nem para um nem para dois, foi para todos. Quando o Espírito desceu, foi para todos. E eu quero liberar uma palavra, não só sobre quem está aqui, mas sobre quem está na internet, sobre quem está em casa, sobre quem está agora, quem sabe no trânsito, voltando do serviço, quem sabe pessoas que estão agora meio desligadas e começaram a prestar atenção. Porque eu estou falando isso? A palavra é para você também, porque se todos receberam a palavra, todos foram cheios. Se o pastor vai ser abençoado, a igreja vai ser também. Quantos acreditam nisso? Levante as mãos aos céus e dê o melhor glória que você pode a Ele. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.